7 horas em ponto, a Abner já por aqui, falando sobre Série B. Então vamos lá, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, dar uma atualizada, né, Fábio? Para quem está em casa ou já está no trabalho, está nos acompanhando aí, obrigado pela audiência. Olha, o Goiás líder com 26 pontos, todo mundo com 11 jogos, tudo certinho, né? Então vamos abrir a rodada aí a partir desta sexta-feira. Então os 4 primeiros, Goiás, Novo Horizontino, Cuiabá e o Coritiba, né? Então eu estou na casa dos 20 a 26 pontos. O Remo está empatado com 20 pontos com o Coritiba, joga amanhã. Aí você tem o Avaí 19, CRB 18, Chapecoense 16, Vila na 9ª colocação. Luizinho Lopes, ex-técnico do Paysandu, assumiu o Vila Nova, hein? Está de volta para casa, né, o técnico. Daqui a pouco ele ganha 3, 4. Ferroviária, na 10ª posição, tem 15 pontos. Aí temos aí o Operário, o Atlético Paranaense, que é o adversário do Clube do Remo amanhã. Remo já em Curitiba. 13º, Atlético Goianiense. 14º, América Mineiro com 13 pontos. Criciúma ganhou 2, já pulou aí para a 15ª posição. Já fez o seu 12º ponto. E na cabeça ali da zona do rebaixamento, Volta Redonda em 16º com 10 pontos. Aí temos Botafogo com 10 pontos na 17ª. É importante prestar atenção no Botafogo, porque ele será o adversário do Paysandu hoje à noite, 21h35 na Curuzu. O Paysandu que está na última colocação com 4 pontos, entre eles ali o Amazonas e também o Atlético. E vamos falar do Papão? O Papão joga hoje, gente, como eu disse, contra o Botafogo de São Paulo. E mesmo às vésperas, né, desse jogo aí, o clube continua apresentando novos jogadores. Acompanhe. Na véspera de mais um jogo decisivo, o Paysandu continuou apresentando as últimas contratações. Os nomes da vez são o atacante Diogo Oliveira e o zagueiro Thalisson. E começando pelo ataque, antes do Papão, Diogo, de 28 anos, esteve no Plaza Colônia, onde marcou 5 gols no Campeonato Uruguaio. E quem o levou até lá precisou garimpar o jogador nas divisões inferiores. Lá foi o ápice, né, que começou a minha carreira, tudo. Eu estava na Francana, de São Paulo, jogando a 4ª divisão. E chegou um empresário ali, foi ver um amistoso, e viu, gostou, aí apresentou para lá. Fui para lá eu e mais um, e deu tudo certo. Já Thalisson, de 23 anos, é tido como uma promessa do Curitiba. Tem contrato até 2027, uma multa rescisória de 60 milhões de euros. Emprestado ao Paysandu, quer aproveitar a oportunidade para ganhar experiência. Oportunidade lá, me emprestaram aqui, eu aceitei junto com meus empresários, com esse grande clube, com essa grande história que o Paysandu tem. Eu encaro como um desafio e, assim como todos os atletas veio, eu vim também com a intenção de tirar o Paysandu dessa situação. Recém-chegados, os dois chegam em um cenário complicado. Na última colocação e sem vitórias na Série B, precisam render o mais rápido possível, até porque o Paysandu precisa vencer nesta sexta. E mesmo com o campeonato ainda na 12ª rodada, o jogo contra o Botafogo de São Paulo já ganha caráter de decisão. Além de ser um adversário direto na tabela, uma derrota pode aumentar a diferença em relação ao primeiro time fora da zona do rebaixamento em até 9 pontos. Com otimismo, o Paysandu ganha em número de jogadores com os contratados no final da janela. Por outro lado, ainda tem desfalques. Os laterais Edilson e Brian Borges estão fora do jogo contra o Botafogo. E se o momento bicolor é ruim, os que chegaram têm total consciência da missão que tem pela frente. Responsabilidade sempre tem, a pressão sempre vai existir. Esse jogo importante aí, creio que vamos sair vitoriosos se Deus permitir. Paysandu foi ao mercado na janela, trouxe aí 10 a 11 jogadores. Um veio machucado e talvez retorne, ou vai retornar, né? Das contratações realizadas até o momento, muitas delas são desconhecidas do torcedor e até da imprensa, e são apostas, tá? Jogadores jovens, jogadores que, como se diz no linguajar do futebol, podem chegar com fome, né? Querendo atrás de tirar o Paysandu dessa situação. Você tem o Diogo Oliveira, que já é um jogador mais experiente, é aquele 9 que o Paysandu está atrás na temporada e agora na Série B consegue na 12ª rodada. E tem o Thiago Heleno, um zagueiro experiente, capitão do Atlético Paranaense por muitos anos,
topou o desafio, veio a Belém não por dinheiro, veio a Belém querendo ajudar. Sim. Ele e seu staff, pelo menos foi isso que eu ouvi ontem do staff do jogador. Fez contrato até o final do campeonato. Caso o Paysandu permaneça na Série B do Campeonato Brasileiro, o contrato já seria reativado para a próxima temporada. O que aconteceu com o Remo ano passado na Série C foi assim com pelo menos 2 jogadores. E o Paysandu está pronto, vai para esse jogo e o que a gente espera como fator novo é essa novidade dos reforços, a galera ali motivada, buscando o resultado, é a estreia do técnico Claudinei, apesar de ele estar lá em Cuiabá no último jogo, mas não teve a beira do campo, mas deu para dar uma olhada no time jogando, está ali no vestiário, está no hotel, viajou para Belém, trabalhou durante toda a semana, uma semana cheia de trabalho. O Paysandu tem sim, como foi colocado na matéria pelo João, os 2 laterais no departamento médico, mas olha, quando a coisa está da forma que está, vai com o que tem, veste a camisa. Só lembrando que o fator sorte, para quem acredita, né, ainda mais hoje, dia de Santo Antônio, pedir ao santo casamenteiro que o Paysandu case com a vitória, porque na última partida dentro de casa, o Paysandu chutou a bola na trave, perdeu o gol de cara, e que hoje, em vez de bater na trave ou ir para fora, que a bola possa entrar, pelo menos 0-0, e o Paysandu consiga a sua primeira vitória na Série B, para ver se sai dessa uruca aí, que se encontra no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Então, compra teu ingresso, vai lá, apoia o teu time, porque é só o que você pode fazer no momento e precisa fazer, já que você é apaixonado pelo Papão. Muito bem, excelente, Abner. E se não der certo, não vai fazer lambança para o teu time não ficar mais problema ainda, né? Ainda tem série pela frente, mas hoje vai dar certo. Pois é, vamos lá, estamos na torcida, na segunda. Claro que vocês já vão saber o resultado, mas a gente faz a festa aqui com o torcedor bicolor. Vamos falar do Remo agora? Vamos. Menina, ontem em Curitiba amanheceu com 6 graus. Hoje, 9 graus. Amanhã, no horário da partida, vai bater os 10. Nossa. Né? Ou seja, o Leão está na geladeira lá no Paraná. Olha, o Remo já está lá em Curitiba, chegou no hotel por volta de 00:40. E nesse momento aí estava 6 grauzinhos, besteira. E o torcedor, o Fábio Augusto, que mandou para a gente. Valeu, Fabão, está lá em Curitiba, foi receber o Clube do Remo à 00:00, nesse gelo. Ainda tem jogador de bermuda, olha aí, Fábio, não é fácil não. Esses são os amostradinhos, né? Porque devem morar em região fria pelo Brasil, estão acostumados e tudo mais. Então, a chegada do Clube do Remo, que vive um bom momento, mas não tem treinador, Fábio. Pois é. Não tem um timoneiro. Quer dizer, o Flávio está como auxiliar técnico e vai, mais uma vez, comandar a equipe do Clube do Remo, né? Mas está demorando, né? Pois é, menino. O Marcos Braz, executivo de futebol do Clube do Remo, ele disse no domingo, pós-jogo, que até quarta-feira ele anunciaria, né? Tem um português na linha aí, conversando com o Clube do Remo, que já fez a sua proposta financeira. Na quarta-feira mesmo, oficializou a proposta. O Remo fez uma contraproposta, né, para o treinador e aí está esperando o retorno dele para ver se ele já desembarca aí em Curitiba, acompanha o Remo de perto. É o Antônio Oliveira, né? Exatamente. O Toninho, para os mais íntimos, português. Estava no Esporte Clube do Recife, já treinou o Corinthians, treinou o Cuiabá também, tem um staff grande. Ele vindo aí, traz com ele pelo menos mais 4 profissionais. E não é barato, não. Segundo conta aí pelos corredores lá do Baenão, ele ganhava um salário superior a R$700 mil no esporte. O futebol paraense nunca pagou isso, e nem perto disso para um treinador. De repente ele faz um desconto aí para o Leão e vem treinar o Clube do Remo. É mais fácil vir no Remo porque o Remo está numa posição legal, está brigando, né, para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, tem um time que está rodando bem também na competição, é um projeto que espalhou no Brasil, né? O Remo está com esse projeto de subir para a Série A, a figura do Marcos Braz, que é conhecida da imprensa e dos boleiros também. Vamos ver se até o sol raiar de verdade, a gente tem a informação dessa contratação. Então, amanhã o Remo enfrenta o Atlético Paranaense por mais uma rodada da Série B. Enquanto alguns jogadores aí treinam para a disputa, né, outros ensaiam para retornar aos campos depois de um longo tempo afastado. Acompanhe. Olha só quem está voltando.
Jaderson colocou um capacete para poder retornar aos treinos com o restante do elenco. Ele vinha se recuperando de uma lesão cerebral sofrida no repá da final do Campeonato Paraense. Quem também voltou foi Maxwell, e sofreu uma lesão na região da clavícula. O atacante, inclusive, utilizou técnicas do judô durante a recuperação. É muito novo para mim, mas como eu estava comentando em casa com a minha esposa, que o que vier para me ajudar, para que eu possa voltar o mais rápido possível, é sempre bem-vindo, né? A dupla tem acompanhado de fora o Remo seguindo forte na Série B. A equipe ocupa a 5ª colocação com 20 pontos, o que tem deixado o Fenômeno Azul contente com a campanha na segundona. Time em boa fase, brigando na parte de cima da tabela e postulante ao acesso. Nem a saída de Daniel Paulista na semana passada abalou o ambiente azulino. Prova disso foi a vitória sobre o Operário por 2-1 de virada no último domingo, sob o comando do auxiliar permanente Flávio Garcia. E olha, ele tá com moral, viu? Além de Reinaldo, Sávio, Regis e Pedro Rocha, Flávio Garcia foi eleito treinador do time da rodada passada, divulgado pelo perfil oficial da Série B nas redes sociais. Todos nós ficamos muito felizes por ele, né? Até ali no vestiário, pós-jogo, a gente fez uma festa bacana ali, porque foi um cara que, não, como eu disse, na semana ali ele trabalhou com a gente, foi o responsável por montar nosso time ali para o jogo. Mas desde o início do ano, né, que ele conhece cada um, os que chegaram por último também. Então a gente fica feliz por ele também, por estar tendo esse reconhecimento. Flávio vai comandar o time novamente à beira do gramado. Amanhã o Leão encara o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Furacão está na 12ª colocação com 14 pontos. A torcida tem protestado contra a má fase da equipe. Porém, quem já passou por lá sabe que não vai ser nada fácil. O Atlético jogando em casa é muito forte, apesar de não vir num bom momento, numa boa sequência. Mas eu que já joguei lá posso dizer que, é muito difícil ganhar lá dentro deles, porque eles fazem uma atmosfera incrível. Mas o Remo vai para fazer o seu melhor. O jogo fora de casa a gente sabe que é difícil, lá também, principalmente. Então a gente vai fazer o nosso melhor, guerrear, lutar, porque sem dúvida cada rodada é uma final para a gente. Olha, o Remo pega um Atlético Paranaense, Fábio, para você que está acompanhando a gente, altamente em crise, né? Tem uma estrutura gigantesca, moderna, uma referência para o país, que é o CT do Caju, né, se não estou enganado, até a seleção brasileira já se hospedou lá. Tem uma arena maravilhosa, uma das mais modernas do Brasil. Caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, faz uma campanha muito rasa, trocou de técnico, agora demitiu o seu executivo de futebol, torcedor protestando muito, perdeu a última partida em casa, está jogando 2 em casa seguida, né? Agora enfrenta o Clube do Remo. Isso aumenta ainda mais a expectativa do torcedor azulino do Remo conseguir uma vitória fora de casa. Mas jogo é jogado e o lambari, ele é pescado. Por falar, mais uma vez, em treinador e no Flávio, ele vai para esse segundo jogo, eu vejo muito dessa forma. Se o Remo não tivesse vencido no último jogo em casa, a pressão estaria muito grande, talvez a diretoria já tivesse anunciado um treinador. Ele venceu, aí dá esse lastro, né, de com calma e buscar esse treinador, aí o Flávio trabalhou durante a semana, mas vai que, dona Fábia? Amanhã ele consiga uma segunda, a primeira fora de casa, correto? Entre no G4, o Remo não acerte com o treinador, os jogadores se reúnem e digam assim, Tonião, presidente, a gente vai correr por esse cara aí. Quantos treinadores não começaram no Brasil Dessa forma. dessa forma, né? Ganhando ali uma chance, e aí vai. Não era o planejado, né? Até porque o Remo acabou sendo pego de surpresa com a desistência do seu último técnico, que preferiu ir embora para o Esporte Clube do Recife. E vivemos, então, esse momento. Aí o Flávio aí, ó. Flávio, ele sempre está lá pela Duque, dando uma caminhada. De manhã cedo, quando não tem treino, ele sai caminhando e andando, seguindo a canção. Vamos falar do assunto agora, gente.
que é o seguinte, a gente gosta de falar de bola aqui, né? De esporte, de jogo, de treino. Não vamos falar de um caso que gerou revolta no Baianão. O lateral Sávio, que vive um bom momento no Clube do Remo, foi alvo de racismo nas redes sociais. Vamos ver os detalhes na reportagem. Mais um crime de racismo no futebol. Dessa vez contra o lateral esquerdo Sávio, do Remo. Essa imagem é de uma rede social em que um perfil coloca figurinhas de macacos, aqueles emoticons, em uma postagem sobre o jogador. Antes do treino de hoje, Sávio falou com a nossa equipe de reportagem e comentou sobre o assunto. A gente não deve nem falar para nenhum ser humano esse tipo de coisa, porque isso daí a gente sabe a grandeza que tem o Remo, isso daí pode tomar uma proporção enorme. Então a gente fica chateado, mas a gente tem que continuar com a cabeça boa no lugar. De acordo com o relatório do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, o racismo tem crescido no esporte. Em 2014, quando o órgão começou a realizar esse relatório, foram registrados 36 casos. Em 2023, última edição publicada até o momento, foram 250 casos de racismo. Sávio recebeu apoio dos companheiros de clube. Em entrevista coletiva, o atacante Pedro Rocha comentou sobre o assunto e afirmou que também já passou pela mesma situação. Triste, chateado, desejo assim as melhores coisas para o Sávio, a gente está aqui, está junto com ele, para o que ele precisar. Então a gente fica triste por essa situação. Eu também já passei por isso e sei como é que é doloroso você ser xingado pela sua cor da pele em rede social. E então eu sei um pouco do que ele pode ter sentido com isso. O Remo divulgou uma nota de repúdio no seu site oficial falando sobre esse caso, né? E o departamento jurídico vai estar à frente cuidando de tudo para que o jogador receba todo o apoio neste momento, nessa situação toda lamentável. Dizer não para o racismo, né, cara? Porque eu não sei o dia de amanhã, porque eu tenho meu filho, eu não sei o que ele pode sofrer, ou na escola, ou na rua, ou em qualquer tipo de lugar. Então a gente fica chateado, mas é cabeça boa e continuar trabalhando. Eu acho que tem coisas ruins ou péssimas, né? Que elas podem virar um bom exemplo. O que é um bom exemplo para esse caso? Identifica o torcedor, que é muito tranquilo de identificar, ele postou com a foto dele isso aí. Faz a denúncia, barra nos estádios de futebol e paga na justiça. Exato. Pronto. Paga com prisão, paga com multa, seja lá o que for. Porque você pune, a gente dá publicidade a essa punição e não vai mais ocorrer. E não é o bastante, porque tem muita gente que não comete esse crime assim, postando e mostrando a cara, mas fala, se comporta, vê dessa forma, ainda chamando um ser humano de macaco, né? Então, é triste, é lamentável, a gente não vê, né, essas coisas horríveis aqui no futebol paraense. A gente vê muita rivalidade e tudo, a gente vê o povo se matando na rua de torcida organizada e tudo mais, não dentro dos estádios, diga-se de passagem, mas parabéns ao Remo, que tomou todas as providências, algumas equipes do futebol paraense e também a Federação Paraense de Futebol fez nota de repúdio. O Paysandu, como instituição, não fez, não vi pelo menos, mas não tem nada a ver com isso, tá? É um rapaz que, vestido com a camisa do Paysandu, cometeu esse ato de racismo e que ele pague, né? A gente torce por isso. Isso está muito longe de ser esporte, está muito longe de ser futebol, está muito longe de ser rivalidade também. Então, que seja punido, que seja investigado e que o Sávio possa receber todo o apoio da torcida, do clube, e que os clubes possam intensificar campanhas contra racismo dentro dos estádios e fora dele também. É muito importante que isso aconteça, ocorra e que as autoridades possam agir também. Bem, vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro, porque o futebol paraense não é feito só de Remo e Paysandu, senhoras e senhores. Temos o Águia e a Tuna Luso disputando a Série D, brigando
positivamente, lógico, para ir para a próxima fase da competição. O Águia vai até o estado do Amapá enfrentar o Trem no Zerão e o jogo é amanhã às 4h. E a Tuna enfrenta o Independência do Acre no domingo no estádio do Souza às 3h. Vale a pena, domingão, almoça com a família, vai lá para o Souza. É muito gostoso assistir jogo no Souza. Você já foi, Fábio? Eu já fui, mas era mais um treino que eu estava acompanhando. Mas é muito Não, bacana. tem que ir num jogo da Tuna, botar um manto, comer um churrasquinho de gato, Nossa, sim. tomar um negocinho, Aquela área da assistir Tuna o é jogo da maravilhosa Tuna, e mesmo. tem a bandinha, é muito bacana, é tradicional esse jogo lá pelo Souza. Boa sorte ao Águia e à Tuna na Série D. Fábio, bom final de semana para você. Para você também, Volto na Abner. segunda-feira, se Deus quiser, com todo mundo vencendo. Remo, Paysandu hoje à noite, Remo amanhã à Águia. noite também. O Águia e a Tuna Luso Brasileira na Série. Está querendo muito, Águia? Mas tem que pedir muito. Com certeza, a gente sempre quer. E Santo Antônio, já que é seu dia hoje, 13 de... Alenquer, no oeste do estado, que tem o santo padroeiro, com certeza está em festa lá na Praça da Matriz, e outros municípios também, né, que tem. Santo Antônio, Fábia está na fila, dá essa força, vai dar tudo certo. Tchau. Tchau, Abner.